Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho acerca da travessia do luto. O consono vai ser trago para nós no livro Caminho que a Vida Te Encontra, da Ana Teresa Masmi, onde ela vai trazer algumas reflexões relacionadas a esse processo na nossa trajetória. E ela começa falando que é um fenômeno que acompanha todo aquele que vai experienciar algum tipo de separação, seja pelo rompimento de um casamento, a morte de um ente querido, uma falência financeira, perda de força física, de um trabalho significativo. Mas quando acontece o desencarne de um ente querido, isso vai assumir um caráter mais complexo, pela determinação de nunca mais vamos nos ver, impossibilitando qualquer ação por parte de quem fica de ao encontro do ser amado. Sendo assim, é um processo que se dá em vários níveis de tempo e de intensidade e depende do modo como cada um lida com essas separações que fazem parte da vida. Não é justo determinarmos quanto tempo alguém vai levar para se reconciliar com o fluxo do viver, mas, junto do amor que continuamos a sentir, aparece a realização da falta. Quando você se dá conta da presença do amor, você também se dá conta da ausência desse ente querido. Ambas as percepções são modalidades de amor, mas de um modo que nós conhecemos pouco. Mas o amor, ele acontece na impermanência, na imprevisibilidade, no risco de não ter diante de si quem ama. E é nesse sentido que isso está posto para nós. O luto, ele é um rompimento de confiança, porque nos lança a quebra da familiaridade, um modo de existir que se deu em uma certa segurança em que confiáramos. Por isso é uma travessia que nos retira da inocência da confiança no que é seguro e nos convida a tecer um confiar no que é instável, impermanente e inseguro. Por isso que na experiência do luto nós somos lançados à possibilidade de refazer a nossa conexão com o sagrado existencial, porque acaba que nos desinstala e nos dá intrepidez. Essa reconexão com a essência do viver só acontece se a gente concorda com o que aconteceu. Fora disso, o morrer pode aparecer como um desejo, como um modo de alcançarmos aqueles que se foram antes de nós. Por isso que ela vai trazer acerca da caminhada necessária do estado desiludido, que nos desabriga da familiaridade que tínhamos, para restabelecer confiança. Mas agora mais próxima à nossa realidade. Entregar, confiar, renunciar a qualquer expectativa de controle do real. Nos lançamos ao mistério do existir. É possível confiar em nós mesmos, no mundo, no outro, mesmo que essas dimensões não ofereçam nenhum sinal de estabilidade ou permanência. É por esse motivo que acaba que se torna um caminho que vai nos auxiliar. Embora possa parecer um processo que nos distancia do mundo, também vai ser o que mais nos aproxima da essência da existência. Então, mesmo que pareça que o luto está me distanciando da realidade, na verdade, ele está de forma poderosa me aproximando da essência do meu existir. Por isso, ele traz consigo uma beleza oculta, pois nos retira da distração em que consiste o nosso existir e nos convida a valorizar nosso modo de viver. Na experiência lutosa, há perguntas insistentes, que raramente nos visitaram e que, nesse momento, vai nos provocar um outro modo de ser e de estar no mundo, junto de outrem.
Viver como mortais nos convida a diariamente responder ao para que estamos vivos e o que queremos fazer da nossa vida, enquanto ela dura. Então, é toda uma desinstalação para que a gente faça um movimento de expansão onde nós adentramos novos areais, que redunda num aprendizado. O aspecto de enlutar ser preciso tem a ver com o movimento que eu vou fazendo de autocura, em que inclusive eu ponho no papel acerca de mim mesma, reflexões correlatas que me ajudam nesse areal. Quando a gente considera a questão das nossas experiências de perdas, a revelia da nossa vontade, isso vai acontecendo. Não há como continuar na vida como se nada tivesse acontecido após uma perda. Qualquer entrega que tenha nossa energia afetiva requer de nossa alma um tempo bom para se recuperar, para mudar de rota, para voltar a querer continuar vivendo. Se o indivíduo pensa num jeito de driblar a dor da perda, optando por não amar, não se entregar e viver pelas beiras ou nas pontas dos pés, mesmo que ele faça uma proteção da dor, mas também nunca ele vai sentir as incríveis alegrias que a entrega amorosa proporciona. Então, o indivíduo pode viver à margem de si, só molhar o pé, ou se arriscar na profundeza do viver. Porque é aqui que vai estar o aprendizado, a produção de bons frutos. À medida que o tempo passa, melhoramos a dor que a morte de alguém amado nos trouxe. Mas não é exatamente porque o tempo passa, mas pelo que vamos fazendo por nós mesmos durante esse tempo de temporária separação. E quando a gente caminha um tanto mais para podermos aprender um outro jeito de estarmos juntos com eles, é porque teremos transcendido os costumeiros modos de amar. Então, ela vai trazer aqui sobre o filho mais novo dela, que em maio de 2016 falecera. Ele ia completar 20 anos de idade em julho. E foi uma perda repentina e traumática. Ela disse que até agora não sabia muito bem por que ele falecera, porque foi uma parada cardíaca quando viajava com amigos, durante uma semana de jogos da universidade. Estava numa cidade distante de onde morava, e quando a família chegou lá, já não podia fazer mais nada. Houve tentativa de descobrir, pelo Instituto Médico Legal, a causa, mas continuaram sem saber. Mas aí ela foi fazendo um movimento de não querer saber por quê, visto que isso não traria o filho de volta, cujo ruptura e susto foi sem precedentes para eles, familiares. E aqui ela conta que passou 8 anos, mas que a sensação é que pouco tempo passou. Porque a questão do tempo dos acontecimentos é confuso para a memória do coração. Então ela vai falar um pouquinho da trajetória dela de espírita de berço. Os pais também eram espíritas. Durante o infante e adolescente, acompanhou o trabalho que eles faziam. Construíram uma casa espírita que ficava no terreno da casa em que moravam. Mais tarde ela conheceu outras casas espíritas. Mas ela vai trazendo que percebe o privilégio de ter nascido em uma família espírita. Mas o fato dela ter nascido nesse ambiente espírita não a isentou das dores humanas. Tirou do desespero.
Por isso é possível a gente sentir a dor sem a desesperação, mesmo que com tristeza, saudade. É nesse sentido que sabemos que o desencarne é uma passagem inevitável. Temos uma vida, só ora no corpo, ora fora dele. São diferentes manifestações do viver e que se dão de modo ininterrupto, contínuo. Nesse sentido que nós somos chamados a, depois de um luto, refazer o futuro, os sonhos, mesmo não desejando. A lembrança dói, o desejo de abraçar, rir, tocar, tudo dói no começo, e é Kardec que vai dizer que uma das mais legítimas dores. Por isso que, ao vivermos a profundidade da dor, para podermos nos levantar dela transubstanciados, esse é um momento rico de precisão, de conexão com o essencial. Que eu posso olhar a dor, indo até ela, mas eu emerjo disso transformada. É um fino olhar encharcado sagrado que nos leva a viver com mais amor, com mais sentido. É por essa possibilidade que o luto nos traz, tornando possível estarmos juntos nesse momento. Então, ela vai trazer um pouquinho que o tempo das nossas emoções não é o mesmo tempo do pensamento e nem dos acontecimentos. Então, a gente tem aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende. Mas outra coisa é o que o nosso coração é capaz de alcançar. Quando a gente tem paciência com o tempo que levamos para compreender tudo o que aconteceu, a gente vai, à guisa de um mosaico, completando uma enorme imagem por partes. Vamos dando conta do que aconteceu aos poucos, porque é impossível fazer o processamento de uma só vez. Seria uma emocional sobrecarga que nossos ombros não sustentariam por muito tempo. Por esse motivo, contamos para as pessoas toda a história daquela morte várias vezes com detalhes. Cada vez que a gente conta, mais um pedaço chega completando aquela imagem, dando contorno à intensidade da dor que estávamos sentindo, criando um pouco de comunidade na dor e que confirma que sobrevivemos. Conseguimos acreditar que tudo aconteceu de verdade conosco e não com outra pessoa. Porque na medida que eu consigo falar de uma situação, mesmo que eu tenha que mergulhar profundo para viver aquela dor, eu vou confirmar para mim mesma que sobrevivi. Por isso que o fato de digerir aquela experiência vai me possibilitar perceber que estou mais fortalecida perante o que aconteceu. Nesse sentido de que estamos aqui de passagem, cada um vai ser o seu tempo de viver, e é nesse sentido que se um indivíduo arruma o quarto do filho, doa todas as coisas que foram dele, procurar por ele pela casa ou esperar que ao final do dia ele entre pela porta, vai acabar acontecendo uma incoerência. Por isso que para o coração poder chegar a esse nível de entendimento que existe no pensamento, é preciso muito tempo. Para que você faça a doação das coisas desse filho que se foi, arrume o quarto dele, sem esperar que ele entre pela porta no final do dia, esteja em algum canto da casa. É uma viagem galáctica. O tempo das emoções é diferente do tempo do pensamento, mais do que possamos abarcar. Visto que, mesmo a gente sabendo que aquele ente querido está bem no astral,
que ele está com entes queridos, mas o coração ainda continua cheio de sonhos do porvir com esse ente querido, não entende nessa mesma velocidade, então o indivíduo não se permite desfazer esses sonhos. Essa diferença faz com que precisemos respeitar o nosso tempo de concordar com a nossa saudade, de concordar com a nossa lágrima, com a nossa alegria, porque se torna difícil ficar feliz, porque esse sentimento não combinaria com o tamanho da tristeza sentida. Mas há dias em que perceberemos a capacidade de sentir uma felicidade extrema e outros dias uma tristeza muito profunda. Às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Isso vai estar ligado à elasticidade do coração. Sentimos coisas completamente opostas e uma variação incrível de tempo. Isso não vai significar que um sentimento seja falso e outro verdadeiro. Ambos são muito verdadeiros, mas isso pode, num queima-roupa, ter variação. Também precisaremos de tempo para concordar, que tem a ver com mais do que aceitar. É acolher a irreversibilidade da morte de nossa alma. Desistimos de tentar consertar o fato, de culpar alguém, de nos culpar pelo que aconteceu. Essa concordância pacifica nosso pensamento, nosso mal, nosso coração, porque soltamos. E é nesse sentido que a gente não quer mais ficar arestando o fato ou procurando culpado. A gente apenas concorda e pacifica dentro de nós, soltando reclamação, queixa, julgamento, inconformação, dizemos sim à realidade. É nesse sentido que a gente entrega aquele a quem nós muito amamos nos braços de Deus, sabendo que Ele cuida melhor do que nós. E não é desistir, abandonar, largar. Há uma intenção nesse movimento. As palavras de Jesus, quando estava perto de morrer, diziam: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E expirou ao dizer isso. Então, a gente entrega aos braços de Deus a nossa saudade também. E ao partilharmos com o Pai, deixamos o corpo sentir tudo o que for possível permitir, viabilizando o alívio chegar em breve. Que a gente vai realmente desatando isso de nós, liberando. E aí a gente vai entregando para Deus tudo que nos sobrecarrega. Com o tempo vai crescendo a possibilidade de abraçar as tantas questões que não tiveram lugar dentro de nós. Tem também aquelas imagens que não descolam da nossa cabeça. Cena, som, frase não dita, frase dita, que fica grudado no nosso pensamento, dificultando inclusive dormir. Essas imagens e sons também precisamos entregar. Metaforicamente, Deus pode segurar o que os nossos braços não alcançam, porque é um acontecimento grande demais para a nossa terrena condição. Então, Deus segura aquilo que o nosso braço não chega, não tem como fazer a segurança daquilo. E aí a gente vai conseguindo, inclusive, sentir alívio por saber que aquele ente querido sente alívio. Quanto mais a gente fixa a imagem dolorida, mais dolorido é para o ente querido. Por isso que os espíritos vão esclarecer que o espírito no astral ele é sensível à saudade dos que lhe eram caros na terra, à lembrança, mas uma incessante dor e desarrazoado toca penosamente. Por isso que a gente tem que ter cuidado.
Porque se eu fico numa dor desarrazoada, incessante, contínua, por esse ente querido que veio a falecer, eu vou penosamente o atingir. Nós podemos sentir dor, mas precisamos, depois do luto, fazer o nosso bem-estar, porque com isso estaremos proporcionando a eles um alívio. Quando eles percebem que nós melhoramos, que a gente concordou com o destino deles. Isso é um alívio coletivo para tantos quantos estejam envolvidos. Quando a gente pode trocar aquela dolorida imagem por uma imagem melhor, por exemplo, com a imagem das risadas desse ente querido, ou dos nossos abraços, ou de uma atividade junto que nós fizemos positiva, esse ente querido no astral melhora, no ritmo em que a gente melhora. Então, o que eles pensam, nós sentimos, o que pensamos, eles sentem. Por isso que o caminho da gente fazer atividades positivas na memória desse ente falecido é muito importante, porque aí é quando nós de fato conseguimos dar esse passo de honrar a memória desse ente querido com a minha ação no bem. Nós temos exemplos de pessoas que vieram a perder parentes em acidente e que iniciou obras de caridade na memória desse ente querido. Fizeram um ajustamento de 360 graus de rota da sua trajetória para, com isso, homenagear aquele que se foi. Alguns continuando algum projeto que esse ente falecido tinha quando estava encarnado. Então, o parente que ficou faz essa continuidade. Outros porque tem esse despertamento intuitivo para dar essa direção nas suas vidas em memória daquele que foi. Então, isso vai levar essa alegria, essa paz para esse ente querido, quando ele percebe que a gente faz a nossa vida uma atividade de positividade, de consolo a outrem, na lembrança deles. Então, a questão de entregar é um exercício de desapego e lidar com a perda desse ente querido modifica os outros laços afetivos. Então, vai ser trago que a maneira como a gente lida com essa perda mobiliza os nossos outros relacionamentos afetivos, modifica a nossa maneira de amar. O caráter de temporalidade passa a fazer parte do nosso modo de conviver com o outro. E vai acontecendo que qualquer perda antes da velhice nos deixa desarrumados, perplexos. Porque não sabemos lidar com o imprevisível, com a impermanência do viver. É nesse sentido que a nossa maneira de amar ela vai modificando, tanto na possibilidade de não mais nos entregarmos tanto assim, para não sofrermos, quanto na de nos entregarmos com mais intensidade, já que a separação se torna iminente, a nossa revelia. Por isso que são extremos que nos extenuam e nós somos chamados a irmos para o equilíbrio, onde a gente vai experimentando várias intensidades sem perdermos de vista o essencial, que é valorizar a presença das pessoas na nossa vida à custa do que for. A força para vencer os óbitos e as dificuldades nasce e cresce no encontro com essas dificuldades.
A vida, ela não acontece no controle, ela vai acontecer no fluxo. Leon Denis vai dizer que o livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, se exerce principalmente na hora da reencarnação. O futuro vai lhe aparecer não em seus pormenores, mas em seus traços mais salientes, na medida em que esse futuro é resultante de atos anteriores. E aqui nós precisamos ter coragem, porque encarnar num corpo orgânico é um desafio, visto que nós não temos a certeza que vamos dar conta da trajetória encarnados. Existe a possibilidade de a gente sair daqui pior do que a gente entrou, complicando os nossos débitos. E o aspecto do amadurecimento que isso vai nos permitindo viver significa que a culpa, ela vai ser um jeito de não vivermos o presente e ficarmos juntos de quem morreu. É por isso que a gente tem que fazer o movimento de ir para o arrependimento e os movimentos que vai nos ajudar a auxiliar melhor quem foi. Porque acaba que vai significar uma tendência que a gente tem de, ao sermos acometidos por um sofrimento grande, querermos nos tornar especiais por meio da dor, que vira um troféu, e aí se torna um vitimismo. Então, o movimento desafiador é eu tomar a minha cruz, renunciar a mim mesma, seguir Jesus, de maneira intemerata. E o trabalho no bem, ele é fundamental para que a cura aconteça. A espiritualidade vai estar nos auxiliando a todo momento, mas ela confia na nossa capacidade de caminhar e de fazer o prosseguimento. Então, o espaço entre nós e os acontecimentos desaparece quando a gente vive um sofrimento muito intenso. Temos pouco ar, nos sentimos sufocados pela dor. E isso faz a gente ter uma chance reduzida de receber ajuda, porque é um fechamento de porta para qualquer tipo de melhora. Para que o benfeitor possa nos ajudar, fazendo ação em nós, precisa criar algum tipo de distância, mesmo que pequena, entre eu e a dor. Se eu conseguir criar essa distância, os espíritos têm a chance de nos intuir, nos aconselhar, trazer fluido benéfico, que vai restaurando a nossa saúde. Um dos caminhos mais eficazes para essa abertura é o trabalho do bem em favor de alguém. Imagina que alguém toca a campainha da nossa casa para pedir uma corda de pão. Se eu estiver sofrendo muito e disser, eu não vou abrir a porta, eu escolhi ficar agarrado ao sofrimento. Mas se eu, num átimo de segundo, decido andar até a porta, abrir ela e oferecer a corda de pão para o pedinte, ao abrir a porta, eu vou ter aberto a minha vida para a espiritualidade entrar. Porque essa mão estendida, o benfeitor usa para entrar na minha vida e me ajudar. Que é quando eu estou atenta à dor alheia para lenir. Que eu tiro o olhar de mim e esse desviar para o outro que necessita e que pode estar numa situação pior do que a minha, que eu vou fazer essa percepção quando eu olho para fora de mim, isso vai significar uma abertura para a ação de Jesus. De algum modo, a gente percebe que algo de muito bom entrou pela nossa porta
pelo simples fato de termos oferecido aquela corda de pão. E aí a pessoa vai embora e nos vem uma ideia de fazer alguma coisa, vontade de molhar a planta, ligar para um amigo. Uma pequena vontade de agir nasce e devagarinho o bem-estar vai chegando. Porque uma pequena ação enseja uma ação subsequente. No fim de algumas horas, nós teremos um outro ânimo. E vai vir a vontade de repetir aquela experiência tão positiva e rápida. E com isso, a gente vai indo ao encontro do trabalho da utilidade e nos tornamos capazes de nos curarmos. O Espiritismo vai dizer que fora da caridade não há salvação, mas é essa salvação de si mesmo, a salvação dos sofrimentos que criamos, tão intenso. Quando a gente pratica a caridade, é quando a gente pega da maçaneta e abre a porta. É nesse sentido que Francisco de Assis dizia que é dando que se recebe, enquanto uma doação que cria condição para eu ser ajudada, visto abrir a porta para que a espiritualidade possa nos oferecer a força de que necessitamos. Então, isso vai fazendo sintonia espiritual, de frequência, de vibração. Porque o sol só pode entrar na nossa casa se a veneziana estiver aberta. Por isso que o pedir vos será dado, buscar encontrareis, bate será aberto, porque todo aquele que bate será aberto, aquele que pede recebe, o que busca encontra. E é por isso que a força que me permite respirar profundamente é essa ação da espiritualidade maior que nos sustenta. São as mãos anônimas dos espíritos amigos que conhecem as nossas dores, fazem o trabalho do bem na nossa direção, porque existe solidariedade no universo. Mas esse movimento vai ser necessário que nós peçamos, busquemos. Qual dentre vós é o homem que, pedindo pão para Deus, vai receber uma pedra? Porque Jesus vai dizer que um indivíduo, sendo humano, imperfeito, falível, se o seu filho lhe pede pão, ele daria uma pedra? Ou se o filho pede a ele peixe, ele entregaria para esse filho uma serpente? Portanto, se nós, imperfeitos, inferiores, sabemos dar dádivas boas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedem. E é nesse sentido que eu vou precisar andar com o meu próprio pé. Uma caminhada no nosso ritmo, nossa maneira. As dificuldades vão nos fortalecer se a gente decidir continuar no caminho do crescimento. Os amigos espirituais nos estimulam ao próximo passo, mas não retiram as dificuldades para não nos infantilizarem espiritualmente. Com sono vai ser trago em Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos não nos isentam da lei do trabalho. Eles nos mostram que a meta que nos cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo: anda e chegarás. Você vai topar com pedra. Olhe e afasta você mesmo desses calhaus. Nós te daremos a força necessária se você a quiser empregar. Então, é um movimento que precisa partir de mim. Até porque é isso que cria esse amadurecimento espiritual, que vai nos permitindo fazer esse galgue. Por isso que, quando é descrita a ressurreição de Lázaro, Jesus ele encontra as irmãs Maria e Marta. Já tinha passado 4 dias após a morte de Lázaro. Então, Jesus chega à gruta em que estava o corpo do homem,
Na entrada havia uma pedra e ele disse: removam a pedra. Ele conseguiria atravessar a pedra e entrar na gruta, mas teve um sentido para ele pedir a remoção da pedra. Trazia que todos os desafios da vida é preciso que nós nos ajudemos, para que o céu nos auxilie. Toda assistência espiritual é um espaço que pertence a mim, a fim de que possa me transformar em adulto. A outra parte que se estende para além de mim pertence a Deus, a fim de que não nos tornemos arrogantes. Então tem aquela parte que pede o meu amadurecimento moral, psíquico, espiritual, e a parte que compete a Deus para que a gente não caia na autossuficiência, porque nós já temos as nossas chagas morais do orgulho, do egoísmo, do sensualismo. Então, o objetivo é a gente ir arrancando essas saídas de nós. E é nesse sentido que, quando eu assumo a minha responsabilidade pelo meu amadurecimento, pela minha elevação, eu poderei receber de Deus o auxílio na minha direção, a verdade que Ele me traz e a diretriz. Inclusive que vai estar ligada à missão do indivíduo, que vai ter um pedido de autoconhecimento dos diferentes propósitos que a gente precisa atender em diferentes setores da nossa vida. Até porque a gente tem uma movimentação da direção dos nossos propósitos à medida que os anos passam, porque a gente tem setênios. E cada ciclo vai significar mudanças que estão acontecendo, que se estiverem se fazendo acompanhar da nossa melhoria moral, vão nos descerrando novas possibilidades. Mas o coração que está na renúncia, na flexibilidade e na lealdade a Jesus, procurará a sua vontade. Existe um exercício para poder colocar acerca de cada propósito as metas para cada qual, que vai estar ligado a 12 áreas da nossa vida. Porque isso vai nos permitindo, cuja travessia, a gente chegue na nossa missão, que tem a ver com a nossa identidade, e depois a gente vai conseguir perceber as experiências que desejamos viver nessa missão e as ações que isso implica, onde a gente vai poder colocar no papel. Inclusive, nós vamos trazer para o livro Novas Abstrações, que está em anexo, junto com um vídeo, onde você pode abrir e lá fazer um Ctrl+C, Ctrl+V desse PDF que tem esse exercício, para você fazer, e vai te ajudar a analisar os seus propósitos, que, de posse de uma percepção interligativa, vai te dar condição de olhar para a sua missão, que você deve perseguir nesse momento, e que passa por essa reforma moral, porque é dizer sim para esse trabalho no bem que nós necessitamos tanto dele, seja numa situação de luto ou em outra situação que estejamos vivendo, porque o trabalho da caridade é a nossa única saída. E quando Jesus, então, ele vai trazer para nós essa questão da nossa responsabilização, significa que se os benfeitores fizessem tudo por nós e nós não fizéssemos a nossa parte, não perceberíamos a nossa força, não a regimentaríamos, criando mais força. Então, a gente vai fortalecer nossa fé habitando o lugar de filho de Deus, que é onde a gente vai fazendo essa fermentação, essa ginástica moral. Então, o indivíduo de luto, por mais lentamente que seja, ele precisa caminhar. Se eu não caminho, não ofereço condição de ser ajudada.
É como uma criança engateando que precisa colocar o pé sozinha, apoiar no sofá, para avançar para as etapas seguintes do seu desenvolvimento, que vai ser andar, correr, ter um movimento mais ágil. Se toda hora ela for segurada, não há possibilidade dos músculos dos braços e pernas criar sustentação para o desenvolvimento motor. Virão muitas quedas com os primeiros passinhos. Mas se os adultos segurar a ansiedade, esperar que ela faça movimento de tentativa primeiro, ela vai sentir que confiam na sua força de se levantar e isso vai dar condição para ela confiar mais nela mesma. Caso contrário, ela vai entender que deve ficar esperando o adulto segurar, sentadinha. E isso vai ser um atraso para ela. Até porque vai ter um momento que não tem adulto para segurá-la. E ela precisa, o quanto antes, ir aprendendo a sua independência de movimentação. A nossa trajetória espiritual mostra isso. De vários momentos que o mentor não está do nosso lado, o anjo guardião, e que eu preciso ter as internalizações da lição para que quando eu tiver entregue a mim mesmo eu consiga aplicar isso. Vez ou outra o anjo guardião vai estar junto de mim, me dando conselho, me orientando, me instruindo, mas eu preciso desenvolver o quanto antes luz própria, porque se eu não desenvolvo uma tocha própria e sustento isso, em algum momento eu vou ficar no escuro. E esse momento pode ser o de uma queda lastimável. Então eu preciso contar com luz própria. É nesse sentido que o benfeitor espera que eu possa agir como adulta, dotada de livre-arbítrio. Mas é justamente por essa liberdade que a gente pode se esquecer disso e deixar de agir. Podemos ficar ressentidos, paralisados, esquecidos das nossas possibilidades, esperando. E com amnésia sobre sermos espíritos responsáveis pelo nosso processo de desenvolvimento espiritual, porque essa chave está na minha mão. É por isso que Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dormes. Andai como sábios e não como nécios. Porque existe a possibilidade de ficarmos imersos em um sono consciencial, um sono da nossa responsabilidade, e viver ignorantes, nécios e afastados da nossa essência e da finalidade da nossa vida. O que vai acontecer quando a gente está apegado, aflito, com medo de escassez, tomado pela vida material, esquecidos de que estamos aqui por passagem para conquistar o desenvolvimento espiritual. Ao acordarmos do sono, de achar que um ente querido é nosso, porque ninguém é propriedade de ninguém, nós, de posse de que em algum momento iremos voltar, da mesma forma que em algum momento viemos, mas que não temos a data, que ela não nos pertence, e é nesse sentido que perceberemos a despertação de tudo que nos acontece requerer integração em nossa alma. Então a gente vai reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, até o momento que não precisaremos mais voltar. Enquanto a gente precisar encarnar na Terra, significa que a vida material ainda é uma grande professora para nós, que nos auxilia no aprendizado de limites, de balizas. Então, o fato de nós estarmos encarnados nos ajuda a lidar a diferenciação do necessário com o supérfluo, a cuidar da alimentação com limite, para não escorregarmos nem anorexia, nem obesidade. Também a gente vai aprendendo a lidar com posses, dinheiro, com espaço, tempo,
que corre a revelia de nós mesmos e que a gente tem que tomar decisões, a gente tem que aprimorar nossa capacidade de refletir, de olhar para nós mesmos, de nos autoconhecermos. Porque do momento que eu faço essa viagem de aclaramento das minhas habilidades, das minhas fraquezas, isso vai me permitindo tomar melhores decisões. Porque um dos aspectos do nosso limite na Terra é que não há tempo para fazer tudo e não tem como estar em vários lugares. A gente tem que tomar decisão. Então, agora, eu tomei a decisão de estar aqui nesse momento. Então, do momento que eu tomo a decisão de estar nesse momento aqui, eu deixo de estar em outro local, realizando outra atividade. E é nesse sentido que é necessário essa escolha saudável, que a gente vai conseguindo a partir dos autos exercícios que a gente vai realizando, das autoabordagens, que também processos meditativos vão nos auxiliar, porque é esse pensamento e essas ponderações e fermentações que a gente vai realizando que nos ajuda a agir com acerto, porque uma ação boa não é aquela que tem muita atividade. O indivíduo ele pode estar fazendo várias coisas naquele dia, sem que cada uma delas seja saudável e que atenda ao seu propósito de vida. Por isso que a atitude assertiva de elevação que nos permite o nosso burilamento moral, isso está ligado a uma reflexão, a vigilância, a oração. Senão, eu posso ter várias atividades, uma após a outra, sem estar atendendo ao que os meus propósitos pediriam de mim. Por isso que quando a gente faz esses exercícios de análise de nós mesmos, nossas qualidades, nossos defeitos, os nossos propósitos em cada área, as metas, colocando prazos, isso vai nos ajudando a lidar com o aspecto das nossas decisões saudáveis para que consigamos cumprir isso. Porque quando a gente considera uma determinada ação, isso está ligado a um prazo que eu vou ter para cumprir essa ação, que pode ainda ter 1 ano para poder se realizar, pode ter 1 dia ou pode ter alguns minutos. Então, dependendo do prazo que acontece, por exemplo, um acidente, em que um adolescente ele tenha tido uma colisão, ele numa bicicleta e ele encontrou com um automóvel, e esse adolescente foi tirado no chão e está sangrando. Quem passa por ali precisa ter uma ação rápida, ele tem um prazo limite para fazer o socorro acontecer com esse adolescente. Ele pode optar a chamar um corpo de bombeiro, ou ele pode oferecer ele mesmo o carro para levar esse adolescente conforme o estado que ele esteja. Porque em caso de acidente, o recomendado é aguardar corpo de bombeiro, porque o indivíduo pode ter osso quebrado. E quando existe um transporte adequado para o indivíduo, evita agravamento de ferimento, de lesões ósseas, nas cartilagens, nas vísceras. Mas, sob a situação de alguém estar tirado no chão machucado, o nosso prazo ele é pequeno. E ali eu preciso decidir o melhor meio de agir.
E é nesse sentido que quando eu trabalho os aspectos dos meus propósitos e eu tenho atenção com a minha missão, eu consigo, em momentos como esse, agir com mais acerto, visto que eu já estarei atenta para uma situação que me pegue de improviso. Nós temos aí tantas situações que são previsíveis, o que é imprevisto e o que é imprevisível. E é nesse sentido que, em meio a atividades, eventos que nós vivamos, eu precisarei escolher aquilo que melhor atende aos meus objetivos, a minha missão. Por esse motivo que os aspectos das nossas escolhas, elas estão ligadas ao nosso autoconhecimento. E a análise psicológica moderna, ela está tendendo muito para a questão de exercícios. Como o curso que eu comecei a fazer com o Haroldo, que fala sobre o propósito de vida, em que ele disponibiliza uma apostila com vários exercícios de diferentes frentes, abordando a questão do propósito de vida, inclusive considerando essa viagem que o indivíduo precisa fazer dentro de si próprio para poder ir percebendo nas diferentes áreas da sua atual vivência o que ele precisa priorizar. Então, são vários exercícios ali num PDF editável, até nós vamos colocar um recorte no Novas Abstrações, que está lá disponível para vocês acessarem, onde é possível fazer atividades que vão nos auxiliar na melhor autopercepção. Porque eu posso, falando dos meus aspectos, já ter uma visão abrangente, mas quando eu ponho no papel, eu acabo fazendo correlações novas. Até pela associação que isso permite acontecer. E nesse sentido que o aspecto de transformar o propósito em processos e realizar isso no prazo vai nos auxiliando. Que a gente vai medindo, avaliando, aprimorando. Eficiência é realizar o propósito no menor tempo e com o mínimo de recursos possíveis. Então a gente vai tendo essa flexibilidade para poder analisar. Inclusive, a Ana, ela traz nesse livro alguns exercícios também, que vão nos ajudar. Teve um que nós falamos no cacau anterior, que é sobre colocar no papel o tamanho da expiação que a gente vive hoje, o tamanho da aprovação e o tamanho da nossa missão hoje, em que a gente coloca no papel. Então, ela coloca algumas perguntas sobre qual área é maior, qual área é menor, o que a gente percebe acerca da repetição de provações, porque costuma ter um gênero de provas que o indivíduo passa, que propende para aquilo. E a expiação, a gente vai colocar em qual etapa dela que nós estamos, se do arrependimento, do resgate ou da cura. E a missão, a gente então traz um pouco acerca daquilo que nós percebemos contributivos nosso para o orbe. E tem um outro exercício em que ela vai trazer acerca de colocarmos num círculo, mais no centro, atividades que eu faço no meu dia a dia confortavelmente, e o que eu sinto quando realizo isso, as atividades que eu faço com certo desconforto, tensão, preocupação,
E o que eu sinto em relação a isso, inclusive a gente vai conseguindo perceber aquilo que a gente tem que melhorar, burilar. Depois a gente coloca as atividades que a gente gostaria de realizar, mas ainda não demos o primeiro passo por falta de coragem. Também com os sentimentos correlatos. E atividades que gostaríamos de realizar, mas temos medo demais para tentar. E acaba, gente, que vai nos ajudando a perceber qualidades que a gente tem. Porque, conforme ela traz, no derradeiro desse capítulo, que quando eu identifico as minhas qualidades, isso me ajuda a usá-las melhor. Porque a gente se apropria dos aspectos positivos que nós trazemos. A consciência delas nas nossas ações permite esse acionamento quando necessário, porque saberemos que elas são nossas. Então, é uma atividade que vai nos auxiliar nessa percepção de qualidades que nós já conquistamos e que por isso facilita o acionamento, e aquelas outras que a gente ainda precisa ter um cuidado para desenvolver isso dentro de nós, nessa visão holística do nosso todo, da nossa percepção de nós próprios. Por esse motivo que, quando a gente também vai trazendo para o papel pensamentos habituais que eu tenho a meu respeito, e aí eu coloco a ação que eu percebo que eu deveria realizar frente a isso. E depois coloco as necessidades para que eu possa lidar melhor com esses pensamentos habituais a meu respeito. Depois a gente faz idem com o pensamento habitual sobre mim quanto aos meus relacionamentos, e o mesmo subsequência. Depois pensamentos habituais sobre mim quanto ao meu trabalho, quanto ao meu sustento, e também a gente coloca ação, depois necessidade, e pensamentos habituais sobre o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a gente coloca uma ação para a gente conseguir fazer uma reforma positiva nisso, e a necessidade, enquanto aquilo que nos ajuda, como renúncia, organização, empoderamento, parceria, consideração, comunicação. Então, a gente coloca necessidades associadas àquela perspectiva. E é por isso que vai nos auxiliando no aspecto do nosso autoconhecimento. Porque acaba que esse contato comigo mesma me permite perceber aquilo que precisa de uma curação maior e a subsequente abordagem. E ela vai trazer nesse aspecto da importância da nossa espiritualização sobre os nossos laços provisórios de pai, mãe, irmão, filho, enquanto ajudas para que conquistemos o desapego afetivo, tanto nos laços mais fáceis quanto nos difíceis. E ela vai trazer que dentro da família a gente tem relação mais leve, relação mais complicada. Convivemos com um pão duro, adoecido, ciumento, engraçado, enfim, o álbum de família é diverso, de diferentes figurinhas, porque a figurinha repetida não completa álbum. Então, as nossas relações familiares, elas são turbulentas, agitadas, imperfeitas.
E Jesus, ele nos diz que a felicidade não é desse mundo, mas espera que nós conquistemos passos nessa direção. Não queiramos resultados aqui e agora. Se a gente conseguir enxergar a beleza da nossa vida tal qual ela se apresenta, seremos surpreendidos. Porque a vida que nós temos é aquela que nós precisamos, não aquela que nós queríamos. Por isso que essa perspectiva de respondermos diariamente ao para quê de estarmos vivos e o que nós queremos realizar enquanto ela durar, é importante, porque aqui vai estar o cerne do nosso objetivo e do aproveitamento que a gente faz disso, para que a gente possa ter uma produção de frutos. Porque se eu não fico atenta para o objetivo da minha encarnação na Terra, eu acabo me afastando de mim mesma. E aí eu perco conexão com aquilo que é importante para mim, com aquilo que eu preciso alcançar moralmente. E isso me leva para movimento de distração, porque aí qualquer convite que chega, eu vou com aquilo. Porque a nossa trajetória na Terra é feita de diferentes caminhos que se nos apresentam. São placas diversas, convites de todo porte, que eu é que preciso ter condição de dizer sim ou não para aquilo que atende à minha missão, ao meu compromisso com o bem. E que reveste-se de delicadeza pela sutilidade dos processos de influências malsãs. Porque o obsessor, ele tenta fazer parecer que um dado caminho nefando é promissor. É uma capa convidativa para que o indivíduo desavisado, ele entre por uma ruela que vai levá-lo a um beco sem saída, achando que é algo que vai oferecer algo de positivo para ele. Por isso que é enganoso as propostas do mundo e mentirosas. E é nesse sentido que a gente tem que estar muito atento, porque o indivíduo, por exemplo, que ele opte por um trabalho no bem e ele esteja dando sequência a isso, a espiritualidade inferior cava situações para desisti-lo daquele caminho, para desanimá-lo, esmorecê-lo. E são situações, às vezes, sutis, que se a gente não tiver muito afeito à reflexão, ao autoconhecimento, à oração e ao gosto, desejo pelo bem, a gente acaba que entra por esses enganos e somos arrastados por isso. Nesse sentido que, do momento que nós vivemos a dor com resiliência, a gente vai se aproximando da essência da nossa existência. E essa dor resiliente também é do luto. Por isso que traz uma beleza oculta, porque nos retira de distrações em que a gente entra. Porque é a porta larga que Jesus falava. E que numerosos entram por aí. Por isso que eu preciso querer muito o caminho com Jesus, para que o meu querer vire a força que eu preciso para optar e seguir por isso. É nesse sentido que a gente vai valorizando o nosso estágio na Terra.
E vamos fazendo essa atualização diária. Porque a nossa memória pede atualização, a nossa reflexão, as nossas angulações mentais, aquilo que tomamos como o caminho que deve ser feito. Então a gente vai fazendo ajuste, até porque a questão dos setênios alcança a nossa trajetória individual, mas também das coletividades. A gente tem modificações de 7 em 7 anos que pede essas atualizações lúcidas da nossa parte, porque nós, embora na nossa individuação eu tenha liberdade para escolher o caminho que desejo seguir, como eu estou inserida num coletivo em que eu preciso deixar algo de bom, vai significar que aquilo que acontece fora de mim, eu preciso levar em consideração nas análises que eu estou fazendo. E aquilo que não seja previsível, eu preciso pelo menos fazer uma pré-aferição. Então, se a gente considera um indivíduo que ele vai fazer uma maratona, e aí ele está se preparando com exercícios diários de corridas para fazer essa corrida. E ele vai colocar na sua pauta alguns aspectos que são previstos de acontecer nessa corrida, que é ele sentir sede, ele precisar de ter um alimento próximo, caso ele passe mal. Então ele já separa essa água, esse pão para ele ter no momento que ele venha precisar com urgência. Mas existe um aspecto dessa corrida que não tem como ele prever, mas que pode acontecer se ele tiver um olhar sagaz para antever um acontecimento como ele vinha a ter dor de barriga. Mesmo não sendo previsível para ele, ele traz aquela reflexão antecipativa para que ele possa lidar com diferentes situações que vêm acontecer com um plano B, um plano C. Então, a reflexão, ela dá isso para nós, ela dá uma flexibilidade de ações que vamos ter de acordo com o que aconteça, para que a gente não fique totalmente no breu diante de um assalto, de uma situação que não estava prevista, que nos pegou ali a queima-roupa e que precisamos ter uma resposta adequada que possa positivar. Porque se eu fico totalmente alheia às minhas questões, ao meio que eu estou e a como contribuir, se acontecer algo que saia daquilo que está na ponta do lápis, eu vou ficar perdida. E aí, o tempo que eu vou gastar para decidir a melhor conduta pode ser grande para a janela de tempo que eu tenho para realizar aquela decisão. Mas se eu sou afeita à reflexão, eu consigo decisão mais rápida, se a ambientação pedir. E a Joana de Anjos, ela traz sobre isso, que tem a ver com decidir o melhor meio de agir quando eu posso e devo, e não me precipitar quando eu devo, mas não posso, e quando eu posso, mas não devo. Por isso que a questão da introspecção é algo que a gente vai desenvolvendo, porque o indivíduo ele pode ter dificuldade para autorreflexão, até mesmo para colocar no papel aquilo que ele sente, aquilo que é dificuldade para ele. Mas à medida que a gente vai fazendo esse exercício,
nós vamos nos afeiçoando a níveis mais elevados de introspecção, de intuição, de inspiração. E com isso a gente vai tendo um domínio melhor da nossa mente, do nosso pensamento, para que a gente possa ter essa atitude mental positiva, crística. Por esse motivo que a nossa trajetória ela vai dizer de modificações constantes que vão acontecendo. E como o nosso pensamento é formado por onda eletromagnética que emitimos, como ondas de estação de rádio ou sinal do celular, estamos em constante sintonia com quem vibra na mesma frequência que nós. A emissão será mais intensa quanto mais forte forem nossos vínculos com essas pessoas. Nesse sentido, que a principal questão é que tipo de pensamento dá o tom da nossa psicosfera, que é uma atmosfera individual, o clima espiritual que estamos imantados de noite e mantemos. A qualidade dessas sintonias comporão nossa psicosfera, que depende do clima espiritual que escolhemos cultivar. Então, nossa saúde espiritual, física e emocional depende do teor dos pensamentos que mantemos, que é uma escolha, que é uma decisão, que eu vou usar a minha vontade e que, pela liberdade que eu tenho, eu escolho aquela faixa de pensamento, de sentimento e me responsabilizo por ela. Porque se eu escolho um pensamento ruim, de rancor, de maledicência, eu vou sintonizar com quem está na mesma faixa. Inclusive, se alguém começa a falar mal de outra pessoa, os obsessores dessa outra pessoa se aproximam do indivíduo que calunia. Nesse sentido que a gente nunca está sozinho. Aquilo que eu escolho realizar, falar, se for negativo, vai atrair as companhias legítimas, inclusive os obsessores de um terceiro que eu esteja prejudicando, que ele passa a me acompanhar essas ações obsessoras, porque é uma legião. E é nesse sentido que, se eu ficar considerando que o meu sofrimento é o maior do mundo, que ninguém sofre tanto quanto eu, que eu sou heróica e guerreira por suportar dada dor, eu vou acabar me sentindo especial por causa dessa dor. O perigo desse comportamento é porque ele faz com que nós fiquemos grudados no sofrimento e formemos uma identidade com ele. Então, como eu não dou espaço entre eu e o meu sofrimento, eu adoeço. Por isso que o luto, nesse ponto, deixa de ser um processo natural da vida e se configura como um quadro patológico, necessitando de tratamento terapêutico e médico. É nesse sentido que, do momento em que eu começo a me vitimar e me achar especial e estoica por sofrer dada dor, eu grudo no sofrimento. E isso vai tirando a minha individuação, eu me perco nesse sofrimento ao formar um uno com ele, e como não há esse espaço de ventilação entre eu e o sofrimento, eu caio na enfermidade e então entro num quadro patológico. Chegado aqui, eu vou precisar de tratamento terapêutico, de um psiquiatra para me ajudar. Por isso que nós somos chamados a prevenir para não chegar nesse ponto. Nesse sentido que a vitimização é tão prejudicial, porque ela nos gruda na dor e eu acabo adoecendo por não conseguir me diferenciar do sofrimento. Se eu não me diferencio do sofrimento, eu não vou conseguir sair dele. E a dor, que poderia ser uma experiência que eu vivesse com relativa tranquilidade, eu acabo vivendo adoecida, porque grudei no sofrimento.
Ela vai trazer também a situação do desencarnado quando isso acontece conosco. Quando eu transformo o meu sofrimento em um troféu, eu não vou desejar me desapegar da história que conto e reconto para todos. E assim o desencarnado fica imantado, aprisionado nesse processo que se torna obsessivo. Então, o desencarnado tem pouca chance de libertar, de melhorar, de seguir seu caminho no mundo espiritual. Então, inicia-se um processo de retroalimentação mútua de sofrimento. Porque do momento que sofrer para mim é um troféu que tem a ver com a vitimização, onde eu considero que o mundo me deve e que eu sou muito resistente e poderosa por estar aguentando aquela dor, isso significa que eu não mais desejarei desapegar da história que eu fui contando, recontando, repisando. E com isso eu imanto o desencarnado nessa situação, aprisiono, algemo ele nessa obsessão mútua. Porque então, chegado aqui o desencarnado não consegue melhorar, seguir sua trajetória no astral, libertar, e fica nesse processo mútuo de feedback retroalimentativo do sofrimento. Nesse sentido que a melhor maneira de ficarmos juntos não é pelo que poderia ter sido, mas pelo que efetivamente foi vivido. É a gente poder lembrar os momentos felizes, as gargalhadas que demos, nos alegrarmos, porque o que vivemos valeu a pena. É nesse sentido que melhor que ficar retroagindo a memória, mergulhar em deverias, porque desse modo eu não deixo a vida continuar, eu, na verdade, vou ao encontro do que foi. E nesse que realmente aconteceu, eu vou selecionar o positivo. Eu atualizo a minha memória pelo que foi de bom. Porque essa questão de fazer um truque para estar junto de quem morreu, porque a gente fica encharcado da memória do tempo em que eles ainda estavam vivos, quando a gente mergulha em deverias, que é essa retroação à memória. Nessa situação, a gente tem ilusão de nos localizarmos antes daquela morte. Mas é um truque que não dá certo, porque em vez da gente se aproximar de verdade, estamos ali só em pensamento e de modo obsessivo. Nos afasta dos nossos entes queridos, porque para o espírito desencarnado, o que os aflige são nossas dores, nossos remorsos. E a partir disso, por isso que quando eu faço uma memória positiva dos momentos que eu pude ter com aquele ente querido, e não que deveria, que eu gostaria, eu saio do ideal, do sonho, da infância, e vou para o que aconteceu. Mas nesse acontecido, eu elejo as memórias positivas e atualizo isso. Em sendo assim, eu consigo ficar com a lembrança boa, que substitui a lembrança ruim. É nesse sentido que vai ser trago acerca dessas experiências que a gente tem. E a Ana ela vai trazer aqui que esse filho que ela houvera perdido tinha decidido viajar e ela não impediu que ele fosse. Que ocorreu o sinistro. Então ela ficava voltando naquela situação para, em questionamentos, ver se consertava alguma coisa. É como abraçar algo que já não tem como mais ser modificado. Então é nutrir a ilusão. Porque se eu volto para trás no tempo e no pensamento, eu acabo me culpando
e com isso eu não habito presente. E vai ser um mecanismo para evadir do vazio do presente, de afastar da tristeza da casa, que era só silêncio. Por isso o indivíduo pode se agarrar à imaginação e memória do que poderia ter dito, feito. É nesse sentido que, do momento que eu posso olhar a realidade, eu cresço. E eu tenho resiliência para aceitar o que aconteceu. Isso vale para as nossas experiências de vida, que foram doloridas para nós. Da mesma forma que num luto, às vezes eu vivi uma dada situação de queda, que eu olho para aquilo e é difícil aceitar que eu caí naquela situação, inclusive porque isso implica ações que eu vou precisar ter para expiar, para reparar, para me reabilitar perante a lei de causa e efeito, perante minha consciência. E é nesse sentido que olhar para a realidade é um movimento de quem sai da infância espiritual e assume o que aconteceu, porque do momento que eu olho para quem eu sou, para aquilo que eu realizei, para o que foi vivido, eu consigo fazer escolhas de expiar, de reparar, de avançar. É nesse sentido que justificativa acerca das nossas vivências não ajuda, porque é uma forma de eu me refugiar em explicações, em maquiamento da minha imagem. Por esse motivo que é um aspecto delicado e que significa, do momento que eu posso fazer essa escolha, eu vou amadurecendo. E posso ter um encontro com aquilo que pôde ser, a experiência que se deu. E esse encontro, ele implica um avanço, porque de posse dessa verdade, eu vou conseguir essa autoanálise cuidadosa, limpa, honesta, sem exigência, sem condenação, sem elogio, sem justificativa. Identifico o erro sem culpa, isso vai me equilibrar, me trazer tolerância a outrem e harmonia. Surge o desejo de recuperar pelo trabalho no bem, que é o nosso único caminho, porque por enquanto a gente não consegue pela decisão, precisa ser por uma ação concreta, nobre, que canaliza energia, transformando em dínamo gerador de força, conquistamos bem-estar, saúde e equilíbrio. Aceitamos que foi assim, digerimos o acontecimento, identificamos como reparar, libertamos da perturbação, amamos pela memória positiva, não pela memória negativa, porque a memória, como os outros aspectos em nós, pede atualização. Se eu não me cuido, seria ferida da espera. Então, do momento que eu tenho o grande empenho da vontade para olhar para dentro, pesquisar a possibilidade, identificar melhor o que fazer, como, quando realizar, o modo, a motivação, a recompensa, que é doativa, melhor meio de agir, quando posso e devo, não fazer precipitações, quando devo, mas não posso, ou posso, mas não devo. Eu não vou temer saber quem eu sou. Eu vou poder olhar para mim com tranquilidade. Vou estudar a mim mesma e multiplico minha força. Quem aprende a se conhecer erra menos, porque gradativamente eu vou me ajustando à minha verdade. Então, do momento que eu me conheço, eu vou verdadeando, servindo e pensando. É nesse sentido que todo chamado vai pedir de nós essa resposta de atitude concreta, esse burilamento constante. E a gente vai conseguindo ver se negligenciamos algum dever, se negligenciamos alguma ocasião de ser útil, se cometemos alguma falta. E é nesse sentido que
a gente vai conseguindo ter mais presença. Menos dissociação mental, menos onda fragmentária, menos onda acelerada disruptiva. Vamos controlando melhor a nossa ansiedade, ela vai nos arrastando menos. A gente vai tendo mais lucidez. E a gente vai sendo menos afetado. Do momento que a gente possa dizer como Paulo, mesmo esmagados, não nos damos por afetados. Conseguiremos oferecer a oportunidade de trabalho, de amizade. É nesse sentido que, à medida que a gente opera e coopera nas relações do momento presente, a gente aguarda o tempo da realização maior. Quando estiver em concentração, nos casos menos importantes, mas nos processos efetivamente sérios, o desdobramento do sono nos dará a instância necessária para estudar. Não receemos a responsabilidade frente à tarefa. O primeiro fator do êxito é a confiança em Deus, nós mesmos. Os benfeitores auxiliarão a nossa boa vontade. E acaba que a gente vai conseguindo também fazer essas instâncias, encontros com pessoas semelhantes, às quais convivemos, de curar. Isso vai sendo esse aprendizado. Eu tive a experiência em 23 de novembro de 2007, que os nossos pais houveram falecidos num acidente, com os 2 filhos, um de 5 e outro de 11 anos, do meu irmão e a esposa dele. E que foi um aprendizado, porque à medida que os anos foram passando, foi sendo possível a gente tendo essa aproximação da verdade, do nosso propósito. Porque nós pudemos olhar para o que aconteceu, mas em busca daquilo que honra a memória de quem foi. E esse é um movimento que vai nos colocando em contato com a nossa verdade. E é essa verdade que liberta. É por isso que o autoconhecimento, ele liberta. Porque a gente vai errando menos, acertando mais e vamos gradativamente ajustando a verdade. Isso nos dá a condição de aprimorarmos as nossas qualidades e de tratarmos os nossos defeitos, visto que é um processo em que a gente vai avançando. Nesse sentido que nós estamos nessa perspectiva com Jesus de darmos de graça o que de graça recebemos. Conforme vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, quem não tendo o que viver, procure recurso em outra parte que não na mediunidade. Consagra a ela, se preciso for, o tempo que possa dispor materialmente. Os espíritos têm em conta o nosso devotamento, os nossos sacrifícios, mas se afastam daqueles que esperam fazer do seu trabalho com Jesus um meio para subir. Por isso que a questão de abraçarmos o trabalho voluntário, além de ser o caminho que nós temos para nos autocurarmos, nos autorrecuperarmos e fortalecermos nosso espírito, é o caminho que Jesus nos traçara. Porque ele vai trazer para nós esse convite de um trabalho voluntário, porque ele sabe que a utilidade é para nós a forma da gente ir conseguindo fazer essas reformas morais de que o nosso espírito tanto necessita, que vai significando essa luz imperecedora, que vai sendo fortalecida e alumiando para o porvir.